Aqueles irmãos seguem viagem, e diz o versículo de número 14, que depois de atravessarem Perge, eles chegam em Antioquia da Psídia. E eles chegam lá, desfazem as malas, quem sabe, acha ali um lugarzinho para ficar, e de repente, bom, vamos sair para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos fazer discípulos do reino de Deus. E eles chegam lá num sábado, uma cidade judaica, uma cidade cheia de judeus. O que está tendo? Está tendo reunião lá na sinagoga. Então a gente vai lá. Isso é algo que você, crente, por exemplo, faz, ou pelo menos se espera que você faça, né? Você vai curtir suas férias lá em Campos do Jordão, num frio como esse, né? Ou talvez, não, eu quero gastar um pouquinho mais, eu vou lá para Gramado. Eu chego lá num domingo, vou procurar uma igreja presbiteriana ou alguma outra igreja irmã para eu congregar num domingo, né? Se espera que a gente faça isso, né? Normalmente a gente faz isso. Está num domingo, está numa cidade que não é a nossa, deixa eu procurar uma igreja aqui para eu congregar. E esses discípulos de Jesus então chegam lá e vão procurar uma sinagoga. Não, ali vai ter alguém abrindo o Antigo Testamento, vai ter alguém ali abrindo a lei de Deus, e nós podemos estar lá, para quem sabe Deus abre uma porta e a gente prega o Evangelho. E assim eles fizeram. Eles partem em direção a uma sinagoga. E aí o que acontece? Versículo de número 15. Depois da leitura da lei, aqui no versículo 15, eles já estão dentro da sinagoga, preste bastante atenção. Depois da leitura da lei, a leitura da lei era um dos momentos ali da liturgia da sinagoga, né? E dos profetas, né? A leitura dos profetas também, são divisões dos livros do Antigo Testamento. Os irmãos que frequentam a escola dominical sabem disso. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí o que está acontecendo então? A liturgia na sinagoga não era igual essa nossa aqui. Ela era bem longa, tinha bastante coisa ali. Há quem diga que existiam alguns intervalos entre ela, por exemplo, de tão longa que ela era. Então tinha um intervalinho ali, um momento do coffee break, o pessoal vai lá, conversa. Quem sabe em um momento como esse, eles ficaram sabendo ali quem era Barnabé, quem era Paulo, e puxa vida, temos aqui um ex-fariseu, alguém que conhece da lei, né? Quem sabe, eu não sei ao certo, ninguém sabe ao certo se foi assim que aconteceu, estamos especulando, pode ser que aconteceu, ou pode ser que simplesmente foi o agir e a movimentação do Espírito Santo naquele lugar, que fez com que aqueles homens se voltassem para eles e dissessem: ó, irmãos, vocês têm alguma palavra de exortação? Então falem aí. Seja como for, eu creio que o Espírito Santo estava agindo ali. E esse é o meu segundo ponto então aqui então. Quando nós vamos sair para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para ser quem Deus nos chamou para ser, nós vamos fazer isso sob o poder e a atuação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai abrindo as portas, é Ele quem vai dando um jeito na situação toda, é Ele quem faz com que até mesmo intrigas, como a que aconteceu entre Paulo e Barnabé, se tornem bênçãos. É Ele quem faz tudo. E esses irmãos saem sob o poder do Espírito Santo e encontram, logo no primeiro sábado deles ali na Antioquia, uma oportunidade para falar do amor de Jesus Cristo. Repare o pedido do chefe da sinagoga: se vocês têm alguma palavra de exortação, que em outras traduções, se você tem uma Nova Almeida atualizada aí, por exemplo, vai estar alguma palavra de consolo, por exemplo, de encorajamento, outras traduções vão apresentar, porque muitas vezes eu quis falar dessas outras traduções, porque talvez você pense em exortação como algo pesado, difícil, algo desse tipo, mas pode traduzir aí como consolo, se fica mais tranquilo, mais fácil para você também, é uma tradução adequada. Pode traduzir como encorajamento, é uma tradução adequada, que é isso que a gente faz todas as vezes que a gente prega aqui. A palavra de Deus te exorta, te conforta, te encoraja, é isso que ela faz. E esses irmãos vão lá e falam: olha, se vocês têm, então fala alguma coisa aí. E aí, a gente já viu isso acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos anteriormente, né? Aliás,
um parêntese aqui. Você já deve ter me ouvido falar ao longo dessa série, se não me ouviu, vai ouvir agora. Que Atos dos Apóstolos é carinhosamente apelidado por muitos grandes homens de Deus, do presente e do passado, como Atos do Espírito Santo. É uma maneira legal de entender esse livro, porque é sob a ação do Espírito Santo que esses homens saem fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E esse é justamente o nosso ponto aqui no sermão. Nós saímos comissionados por Jesus, dependentes do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. E é isso que eles vão fazer então. E aí, nos outros capítulos, nós vimos que sempre que foi dada a oportunidade para alguém falar aqui nesse livro, essa pessoa não desperdiçou a oportunidade. Essa pessoa abriu a sua boca e pregou o Evangelho, e falou do amor de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você comissionado, você comissionada, não pense, não cogite sair para fazer aquilo que você foi chamado, se você é um cristão, para fazer, sem depender do Espírito Santo, sem depender de Deus. A pior coisa no mundo, do mundo, aliás, é nós querermos fazer a obra de Deus sem Deus, sem Ele agindo sobre a nossa vida. Nós precisamos sair na dependência dEle, dependendo do Espírito Santo. Entenda isso hoje aqui então. É por isso que o apóstolo Paulo, mais adiante, escrevendo lá para os crentes da cidade de Éfeso, ele vai dizer assim: olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encham dele. Se você é um cristão, então, isso é para você hoje aqui. Se encha do Santo Espírito de Deus na sua vida, porque é só dessa maneira que você é quem Ele escolheu para você ser, que você faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Sem Ele, não dá não. Na força do nosso braço, não vai ter jeito. Se fosse depender de Paulo, se fosse depender de Barnabé, por mais inteligente que esse tal de Paulo era, não ia ter jeito. Eles precisavam depender do Espírito Santo. Eu e você precisamos depender do Espírito Santo todos os dias. O meu terceiro ponto se concentra então do versículo 16 em diante, porque aqui nós temos a missão sendo feita, temos o apóstolo Paulo tendo uma oportunidade